Olá e bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Olá, Martin. Você vai bem? Sim. Devemos encarar as dificuldades como professores. Bela citação. E com esse pensamento, vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, Tu nos prometestes provações. E Tu também dissestes que Jesus passou por tudo isso, então por que nós também não? Nós pedimos que Tu nos ajudes através dessas provações e também abençoe essa conversa. Ajude os que nos ouvem, ilumine a mente deles com o Teu Espírito Santo, para que todos nós possamos ver a verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje falaremos sobre o maior dos mandamentos. Mas por que vamos falar hoje sobre o maior dos mandamentos? A razão é... Você deve se lembrar que fizemos um E aí, professor, no qual falamos a respeito daquela alteração de lei do aborto, não é? Muito bem. Algumas pessoas interpretaram erroneamente o que dissemos. Elas foram bastante rudes, digamos, a ponto de nos chamarem de mentirosos e todos os tipos de nomes ruins. Tendo isso em mente, nós gostaríamos de esclarecer por qual razão o nosso ministério tem um certo posicionamento e por que ele não se encaixa ao posicionamento de outros ministérios. Isso é verdade, porque nós temos uma missão. Sim, portanto, a direção que você toma é determinada por muitos fatores. E ao longo dos anos eu tenho chegado à conclusão de que se nos concentrarmos nas 3 mensagens angélicas, estamos tocando no X da questão. E, se você pensar bem, você estará englobando tudo o resto de qualquer maneira. Tudo. Então vamos lá, o maior dos mandamentos. Todos sabemos qual é o maior dos mandamentos. Jesus deixou isso bastante claro. Ele é frequentemente citado no Antigo Testamento. Então, vamos começar e ver o que podemos aprender com este mandamento. Nos chamou a atenção que há pensamentos por aí, devido à maneira pela qual apresentamos a questão do aborto, que algumas pessoas acreditam, de maneira equivocada, é claro, que somos a favor do aborto. Ou pelo menos eu. Bem, eles interpretaram mal muito do que nós dissemos, ou a falta do que nós dissemos. Sim, elas não leem as entrelinhas. Não deveria ser assim. Sendo assim, nós precisamos dizer algumas palavras a fim de esclarecer a questão. Mas veja, este não é um ataque às pessoas que têm essas ideias, é apenas um esclarecimento. Exato, porque também houve algumas pessoas que nos interpretaram mal quando nós discutimos as ramificações. Eles também consideraram como se nós estivéssemos falando deles. Então talvez nós devamos esclarecer o que nós quisemos dizer. Porque eu acho que nós temos muitos espectadores que entendem do que nós estamos falando. Mas só para esclarecer para os outros. E também ao fato de muitos serem novos na fé. Então, como esperar que estes sejam capazes de entender todas as nuances daquilo que dizemos? Portanto, precisamos tomar mais cuidado na maneira como apresentamos as coisas e explicá-las melhor. Ao dizermos aquilo, nós nos referimos àqueles grupos que incentivam as pessoas para saírem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós não nos referimos a pessoas dentro da igreja que estejam insatisfeitas com coisas que ocorrem dentro desta igreja. Mas será que existem coisas que nós ou que eu não esteja satisfeito? Sim. Muitas, na verdade. A lista é interminável. E nós já tivemos também um bom número de discussões sobre isso também. Nós mencionamos essas coisas, mas não nos aprofundamos nelas. Nós não citamos nomes, nós não queremos matar ninguém aqui. O nosso foco
é nos concentrarmos nas 3 mensagens angélicas. Mas por quê? Exato. E como isso afeta a maneira pela qual lidamos com outras questões? É importante compreendermos isso. Porque nós sempre falamos, você não deve se envolver em política. Não escolha um dos lados. Não escolha um lado, não vá para a direita ou para a esquerda. Seja apenas um observador. Seja um observador. O que não significa que não devemos levar em consideração coisas que não concordamos na direita ou na esquerda. Exato. Mas quando começamos a tornar estas questões como as coisas principais, aí ela se torna uma questão política. E a mesma... Ou mesmo torná-las uma questão moral. É nisso que isso chega. Porque agora, quando algumas coisas têm uma certa inclinação moral, as pessoas escolhem um lado e então o mesmo acontece na esfera política. Sim, por exemplo, algumas pessoas se sentem muito apegadas a uma questão, enquanto outros já não se importam tanto assim. Alguns acham que há exceções a certa regra, outros já acham que não há. Mas o nosso objetivo não é entrar nessas questões. O nosso foco são as 3 mensagens angélicas. E nós deixaremos claro o porquê Exato. disso. Veja, eu não ligo que algumas pessoas considerem uma questão em particular como sendo grandemente ofensiva e, por conta disso, acabam se manifestando e explicando a sua indignação. O problema é que essas pessoas acham que todo mundo tem que concordar com elas, não é? Só que nós temos nos recusado a fazer isso aqui. Exato. Nós nos atemos às 3 mensagens angélicas, mas nós falamos sobre as outras coisas. Exato, é isso que eu gostaria de enfatizar novamente. Essas coisas serão implementadas num todo. Elas estão cobertas pelo que o todo da mensagem tem a dizer. Mas não é somente uma mensagem inflamada. Muito bem, pegue as 3 mensagens angélicas. Ou melhor, a primeira mensagem. Ela começa com adore a Deus. Temei a Deus e dê a Ele a glória, pois a hora do seu juízo chegou. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. É uma mensagem muito importante. Então, a primeira mensagem angélica começa com Deus. E quem o verdadeiro Deus é e a quem pertence a autoridade. Isso, a segunda e a terceira mensagens são adendos da primeira. Elas são expansões da aceitação da autoridade de Deus. E quando observamos a humanidade e vemos como ela age, não resta dúvidas de que o mundo representa erroneamente a Deus e é mal compreendido por este, mas que também o mundo absolutamente desafia a autoridade de Deus em vários níveis. Vamos chamar o pecado pelo seu devido nome. O pecado leva à morte. Martin, eu poderia pegar qualquer pecado e torná-lo o ponto principal deste programa. Eu poderia fazer palestras sobre este pecado, falar sobre ele e fazer todo o planeta entender o quão vil esse pecado é para mim. E assim esperar que todas as pessoas se unam na minha indignação contra este pecado. Isso é exatamente o que acontece, porque, de novo, como você já mencionou antes, você escolhe um lado, é atraído por uma dessas. E pode ser que haja uma outra pessoa que foque em um outro tipo de pecado. E ela pode ficar brava com você porque você não está do lado dela. Sendo assim, em quantos trens diferentes precisamos entrar para lidar com todos os pecados da humanidade? Na verdade, nenhuma. Na verdade, nenhum. Mas eu não ligo se certas pessoas se sentem indignadas sobre certas coisas. Na verdade, eu apoiaria essas pessoas, pois o mundo precisa saber o que é o pecado. Exato. Sendo assim, vamos deixar essa questão clara, mas ainda vamos falar sobre o grande mandamento. Mas antes disso, vamos ler alguns comentários que fizeram
por causa daquele programa, para termos uma noção de como as pessoas se sentem a respeito. Mas antes de chegar lá, vamos responder a pergunta do porquê nos concentramos nas 3 mensagens angélicas. Este é o nosso pano de fundo, certo? Esse é o ponto de partida. É esse o X da questão. Sim. Se você se ativer a isso, você não vai acabar sendo engolido e você vai ver o contexto mais amplo. E isso é o que importa. Ver o contexto maior, montar o quebra-cabeça de acordo com a profecia. Exato. Bom, todo mundo conhece essas citações, mas hoje vamos falar do porquê estas citações são tão importantes. Em um sentido especial, os adventistas do 7º dia têm se posicionado no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiado o último alerta a um mundo que perece. Sobre eles está brilhando a luz maravilhosa da palavra de Deus. A eles foi dada a obra de mais solene importância, a proclamação da 1ª, 2ª e 3ª mensagens angélicas. Não há outra obra mais importante do que estas. Eles não devem permitir que nada mais absorva sua atenção. Nós já mostramos isso aí muitas vezes. O que significa, então, não permitir que nada mais absorva nossa atenção? Essas mensagens são Exato. nosso foco. Mas veja, há muitos caminhos que levam a estas mensagens. Há muitas outras questões que podem ser atreladas a essas mensagens. Mas o seu foco precisa ser o cerne da questão. Vamos a uma outra citação. Vi uma companhia que permanecia firme e vigilante, que não dava atenção àqueles que procuravam desestabilizar a fé do corpo. Esta é uma citação interessante. Ao fazer menção do corpo, ela quer dizer a igreja. Sobre a igreja, é. Deus olhou a eles com aprovação. Foram-me mostrados 3 passos. A 1ª, 2ª e 3ª mensagens angélicas. O meu anjo acompanhante disse: ai daquele que procurar impedir a proclamação destas mensagens. O verdadeiro entendimento destas mensagens é de vital importância. Eu acho que muitas pessoas ainda não compreenderam a importância dessas mensagens. Elas são uma questão de vida ou morte. O destino das almas está sobre a maneira com a qual elas são recebidas. Eu fui novamente levado a estas mensagens e vi o quanto o povo de Deus estimava sua experiência. Ela fora obtida através de muito sofrimento e conflito severo. Deus os havia conduzido passo a passo, até colocá-los sobre uma plataforma sólida e inamovível. É aí que eu quero estar, Martin. Exato, é nessa plataforma que você tem que subir. É sobre esta plataforma que eu piso. Mas ela não nega outras coisas. Não. Só que essa foi a que escolhemos. Como já disse, nós recebemos alguns comentários a respeito de nosso último episódio, sobre a alteração daquela lei do aborto. Vamos dar uma olhada sobre como algumas pessoas interpretaram aquilo. E veja, isto não é um ataque a elas. O nosso propósito é simplesmente esclarecer as coisas. E nós temos que abordar isso. Sim. Foi um terrível engano. Os pioneiros adventistas, que eram zombados e ignorados, foram tão claros a respeito do aborto, a que chamavam de assassinato de crianças, como foram com a questão da escravidão. Ambos são crimes hediondos contra a humanidade e o aborto é um crime muito racista. A alteração da lei a respeito do aborto não é união entre igreja e Estado. A visão de vocês está encurtada. Permitir que os estados decidam a respeito do aborto foi uma decisão de senso comum. Os primeiros 4 mandamentos são a respeito de nosso dever a Deus, os últimos 6 a respeito de nosso dever ao homem. Por causa do pecado, o governo civil precisa intervir quando um dos últimos 6 mandamentos são violados. O Estado não tem que se intrometer nos primeiros 4 mandamentos e nosso dever a Deus. Isto seria uma violação de liberdade de consciência. Mas não é uma questão de consciência decidir se você pode assassinar ou não. Isso é um crime. Eles precisam dizer quando o assassinato é cometido. Prestem atenção, gente. Ninguém é infalível. Há várias questões interessantes neste comentário. Em primeiro lugar, a pessoa sente muito sensível a respeito do aborto. Mas isto não significa que nós também não nos sintamos sensíveis em relação a isso. Exato. Esta é a primeira questão. Talvez nós temos que esclarecer Nós isso. iremos.
Vamos deixar bem claro. A outra questão é que ele diz aqui que aborto é uma questão racista. Bem, ele provavelmente pensa isso por causa de constante propaganda da mídia. É ela que introduziu essa noção. Viu só? É isso que acontece quando, em primeiro lugar, você é atraído politicamente. Sim. Agora, pode ser que haja pessoas com agendas racistas em relação ao aborto? Mas quando o aborto ocorre, seja numa raça ou na outra, isso é irrelevante. Aborto é aborto. Há então certas nuances políticas aqui que foram adicionadas ao caldo todo. Agora, nós nunca dissemos que esta alteração da lei do aborto é a união entre a Igreja e o Estado. Se demos a entender isso, bem, não foi nossa intenção. Muito bem, vamos ler um outro comentário que nos enviaram. Eu acho que o ponto que o Walter e o Martin fizeram não é a favor do aborto. O que eles quiseram dizer é que a legislação não deveria ser feita a partir de agendas de igrejas, independentemente do assunto. Se leis são feitas em nome da religião, o papado então terá uma brecha para implementar seus absurdos. Eu acho que essa pessoa entendeu mais ou menos aquilo que queríamos dizer. Exato. Nós estávamos falando sobre um laço de simpatia que foi criado, que eventualmente fará as pessoas a morderem o anzol, não é? Sim. Era isso. Houve um outro comentário em que a pessoa que fez o comentário achava fortemente que estamos do lado errado, mas aí ele ouviu novamente com cuidado o que dissemos. E ele então escreveu o seguinte: eu assisti o vídeo novamente e preciso alterar aquilo que disse anteriormente. O primeiro comentário dessa pessoa tinha mais ou menos o mesmo teor daquele primeiro comentário que mostramos. O que eu acho agora que o pastor Walter Weiss está tentando dizer entre os minutos 44 e 40 é que o mundo está entrando na tendência de concordar com as políticas papais. Ele não está dizendo que concordar com elas no ponto do aborto em si é a união entre igreja e Estado. O diálogo, de certa forma, é um pouco vago, eu acho, e pode ser facilmente mal compreendido. Pelo menos para alguém como eu, que costuma não compreender as coisas muito facilmente ou rapidamente. Bem, permita-me corrigi-lo. Você foi, na verdade, muito bem. Essa mensagem que ele está dizendo, que ele entendeu, é exatamente o que nós estávamos tentando comunicar. Exato, era isso que queríamos dizer. Eu não acho que precisamos ler tudo, Martin. O ponto ficou claro agora. Talvez, de fato, houve espaço para má compreensão. Agora, por acaso não há várias variedades de pecado que estão disponíveis para a humanidade hoje? Pecado é pecado, o pecado leva à morte. Existem certos pecados que são tão hediondos que não podemos sequer contemplá-los sem ficarmos terrivelmente perturbados, não é mesmo? Sendo assim, será que deveríamos abordar essas coisas com grandes detalhes? Ou deveríamos apenas abordar a causa delas? Exato. Vou deixar bem claro agora. Há certas questões que não existe meio termo, pelo menos da maneira como eu entendo. Mas há outras questões que até cabe alguma discussão. Mas em linhas gerais, isto não significa que eu sou a favor de algo apenas porque há espaço para discussão. Que fique claro que eu não sou a favor do aborto. Não sou. Mas dito isso, não há espaço para discussão. Por exemplo, se a vida da mãe corre risco, isto pode ser discutido. E não é só isso, nós ouvimos sobre essas coisas o tempo todo. Agora, alguém adotar um posicionamento ou outro depende da sua compreensão geral daquele assunto. Mas eu não vou me aprofundar nisso. Não. Esta não é a minha causa principal. Não. Sabe, é exatamente isso. Nós não entramos nos detalhes.
É por isso que os artigos que nós mostramos estavam mostrando quão ridículo algumas dessas coisas ficam. Por exemplo, quando poder abortar pós-natalmente 7 dias depois do nascimento. Obviamente, nós... Isto é totalmente ridículo. Para mim, isso é infanticídio. Agora, por quais razões a maioria das pessoas quer o aborto? Veja, nós não vamos nos aprofundar nessa questão. Mas estas razões se enquadram na vasta categoria da rebelião contra Deus. Exato. Deus é o autor da vida. Ele não é o autor da morte. Deus não é o autor da confusão. Vamos para uma outra questão, Martin. Uma questão que, para mim, é muito perturbadora. De novo, se quiséssemos, poderíamos tornar essa questão o nosso carro-chefe aqui. Mas nós não vamos. Vamos apenas utilizá-la como exemplo. Eu estou me referindo à questão da pedofilia. A pedofilia é quando adultos violam pequenas crianças. Para mim, este é um dos piores crimes que a humanidade pode cometer. E se eu tivesse que mirar minhas armas em alguma coisa, eu miraria nessa questão. Pois, na minha opinião, não existe espaço para discussão na pedofilia. Ela é demoníaca. Ela é maligna em todo o aspecto da palavra. Porém, a humanidade chegou ao ponto em que está disposta a discutir a questão e, talvez, no futuro, permiti-la. Vamos assistir a este pequeno vídeo. Pessoas atraídas por menores. Siga o lado negro da verdade. Estudiosa diz que a pedofilia agora é uma orientação sexual e que deveria ser aceita pelos membros da sociedade. A maioria de nós sente desconforto quando pensa em pedófilos. Mas assim como os pedófilos, não somos responsáveis por nossos sentimentos. Nós não os escolhemos, mas somos responsáveis por nossas ações e devemos tomar uma decisão. É de nossa responsabilidade refletir e superar nossos sentimentos negativos sobre os pedófilos e tratá-los com o mesmo respeito com que tratamos outras pessoas. Devemos aceitar que os pedófilos são pessoas que não escolheram sua sexualidade e que, ao contrário da maioria de nós, nunca serão capazes de vivê-la livremente, se quiserem levar uma vida íntegra. Deveríamos aceitar que a pedofilia é uma preferência sexual. Será que devemos aceitar que a pedofilia seja uma preferência sexual? Bem, o Papa acabou de visitar o Canadá, não foi? E lá ele participou de uma missa e também se desculpou pelo abuso de centenas de crianças por parte da igreja. Agora, eu não estou dizendo que esse problema ocorra somente dentro da Igreja Católica. É um problema da humanidade. Agora, de onde surgem essas ideias e pensamentos? Do diabo. De Satanás. Ele introduziu essas ideias na humanidade. E você pode dar vazão a elas ou rejeitá-las decididamente. Mas será que isso se aplica apenas à pedofilia ou a qualquer outra coisa? A qualquer outra coisa. Aplica-se até mesmo à atração entre homem e mulher? Sim. Se há um pensamento inapropriado em sua mente, de onde vem este pensamento? Quem colocou este pensamento em sua mente? Satanás. Satanás. E cabe a você escolher se dará vazão a este pensamento ou não. Exato. Em relação ao catolicismo romano, nós sabemos que eles, mais do que nenhuma outra denominação, passam por esse tipo de problema. Talvez seja a posição deles a respeito do celibato que abre na mente da pessoa mais brechas para esse tipo de crime. Veja, em nenhum lugar da Bíblia nós vemos que os sacerdotes eram celibatários. Eles podiam casar e fazer parte do sinédrio.
Então, todas essas questões acabam atuando. Pecado é pecado. Se uma ideia desta natureza surge em sua mente, você deve então lidar com ela tão decididamente como lidaria com qualquer outra doença que apareça na humanidade. Isso se aplica a todo o pecado. Qualquer pecado. Será que há níveis de pedofilia? Será que só porque você a pratica em sua mente, mas não a pratica com crianças, a torna aceitável? Não, porque se você colocar em contexto, Jesus disse que mesmo se você pensar algo de mal contra o seu irmão, você já está cometendo assassinato. Sim, e se você olha a outra mulher com Exato. pensamentos impuros, você está cometendo adultério. Então, Martin, a questão que queremos abordar aqui é a de que o pecado é um problema universal. Agora, na minha opinião, a pedofilia é algo que realmente me tira do sério. Mas eu não tornarei este problema o meu foco, pois isto é apenas um sintoma. É o sintoma de um problema ainda maior. E se não lidarmos com este problema maior, então teremos que tratar constantemente do sintoma. Exato, a causa da doença. O que nos interessa é a causa. Sendo assim, precisamos explicar o porquê nós focamos nas 3 mensagens angélicas. E, mais uma vez, só para deixar claro aqui, isso não significa que nós não também sejamos muito contra todos esses outros pecados. Com certeza, é como eu já disse aqui. Eu poderia facilmente mirar meus canhões em um desses problemas, mas eu não vou fazer isso. Pois qual é o limite? Aonde se traça a linha? Por exemplo, e a questão racial? Existem partidos, por exemplo, o nosso país aqui. Vamos ter uma conversa bem direta. Há partidos, tanto de negros quanto brancos aqui em nosso país, a África do Sul, que se sentem muito ofendidos a respeito de certas situações. E eu compreendo o ponto de vista de ambos os lados. Vou eu então escolher um lado? Não. Claro que não, porque estes são sintomas de um problema maior. E o fato de nós não termos escolhido um lado não significa que nós não vemos que está errado ou que tem pessoas que estão sofrendo com isso. Nós simplesmente não entramos nesse assunto. Nós aceitamos que qualquer forma de racismo não é de Deus. Não é de Deus. Ele criou toda a humanidade a partir de um sangue. A Bíblia é bem clara a respeito disso. Tomemos, por exemplo, a parte da extrema-direita. Analise a sua lista de reclamações. Muitas delas são justificáveis. Agora veja as reclamações da extrema-esquerda. Analise os seus pontos. Muitos deles são justificáveis. Deveria eu escolher um lado? Não. Não. Por que essas reclamações estão lá? Por que aquelas atitudes são praticadas que eventualmente acabam em ódio, que por sua vez leva à agressão e que por sua vez vai levar a matar o seu irmão? Exato. Se você for atraído e daí subir num palco desses, vai ficar muito mais difícil, e nós vamos chegar nessa parte, de amar o seu próximo. Sim. Portanto, qual é a solução para tudo isso? Você tem que transcender essas questões. Você tem que ficar acima delas. E se você não fizer isso, você será dragado para uma ideologia ou outra. E o quão fácil é arrastar toda uma nação para uma direção específica. Bem, é esse o plano, através das eras. E ele funcionou? Sim, Sim, veja, por exemplo, o Partido Nazista. o país inteiro. E será que o nazismo morreu? Não. Ele está vivo em muitas facções. Comunismo. E o comunismo?
É a mesma As coisa. duas coisas marcham da mesma maneira. Eles pretendem criar uma mentalidade uniformitarista. Eles querem enterrar o individualismo. Muito bem, queremos falar a respeito do porquê o problema está aí para início de conversa. Bem, quando voltamos ao Jardim do Éden, aparentemente foi algo muito pequeno Eva ter comido daquele fruto. Mas veja os resultados. Exatamente. Veja os problemas que temos hoje. E por que ela comeu o fruto? Porque ela não seguiu a verdadeira autoridade. Ela errou quando ela quis algo a mais do que aquilo que Deus tinha dado a ela. E quem plantou aquela ideia em sua mente? O adversário? O adversário. E ela agiu baseada em quê? Baseando-se na desconfiança naquilo que Deus havia lhe dito. Este foi o problema. Esta é a questão. Sendo assim, pegar aquele fruto foi apenas uma consequência de um pensamento errado que contrariava o que Deus havia dito, não é? Sendo assim, vamos olhar a essência das 3 mensagens angélicas. Vamos analisar logo o início. Nós vemos no livro de Deuteronômio, em muitos lugares, temos aqui apenas uma amostra, o seguinte, vamos ver, Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Capítulo 11, verso 1. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos e juízos e mandamentos todos os dias. Veja que amar a Deus é um mandamento. Veja, Martin, se eu chegar a uma garota que tem interesse e dizer: você deve me amar. Aham. Isso não vai soar muito bem, não é? Talvez um robô te amaria. Eu acho que isso vai causar um monte de problemas. Mas quando eu era ateu, isso me incomodava. Pois, afinal, quem é Deus? Na minha opinião, naquela época, para que ninguém me entenda errado, sabe? Para me ordenar amá-lo. Você não pode ordenar o amor. E por que deveria ele ordenar o amor a tal ponto de estar acima de qualquer outro amor? Algumas pessoas podem dizer que isso é legalismo. Pois é, então, no fim das contas, por que eu devo amar o Senhor Deus de todas as minhas forças? Eu devo amá-lo de toda a minha alma? Bem, temos que entender o que é o amor. Essa é uma parte muito importante desse mandamento. Provavelmente há uma incompreensão do que é o amor. Com certeza sim. Eu também acho. Por que é tão importante para Deus que o amemos? Essa é uma pergunta muito importante. Poderia ser o caso de Deus ser um indivíduo egoísta que quer tudo para ele, não é? Ou deve haver uma razão ainda maior que eu, em meu estado caído, não posso compreender. Eu precisei mudar essa mentalidade em minha vida. No capítulo 11, verso 1, vemos uma coisa adicional ali. Então deves amar o Senhor teu Deus e guardar os seus estatutos, e juízos e mandamentos sempre. Podemos então ligar o amor à obediência aos mandamentos? Sim. Eles são inseparáveis. Não é possível separá-los. Muito bem, então, as ordenanças, aquilo que Deus ordenou, os estatutos, juízos e mandamentos estão ligados ao amor. Não dá para separá-los. Será então que Deus é um maluco por controle? Você tem que fazer isso e ainda por cima me amar. Não, se for isso que você pensa, está errado. Você está entendendo Deus de maneira errada. Você não está entendendo Deus. Muito bem, então você deve amar o Senhor teu Deus e obedecer a tudo o que ele disser. Vamos ir mais adiante. Verso 22 agora.
Porque, se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para guardardes, amando ao Senhor vosso Deus e andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, veja só, precisamos guardar diligentemente quantos mandamentos? Todos. Todos eles. E então devemos amar o Senhor teu Deus e andar em todos os seus caminhos e então nos achegarmos a Ele. Estaria Deus sendo egoísta? Não. E se for assim que você pensa, então mude. Sim, precisamos compreender Deus. Precisamos compreender o amor. Compreender por que os mandamentos e juízos e estatutos e ordenanças estão ligados inseparavelmente ao amor de Deus. Se não compreendermos isso, cairemos em toda aquela discussão. Esse é o problema. Sim, e isso poderá até mesmo nos levar a não gostar de Deus. Exato. Eu era assim. Eu odiava Deus. Afinal, se eu não fizesse o que ele quisesse, ele me jogaria no inferno para sempre. Esse era o tipo de Deus que eu conhecia no passado. Mas este meu pensamento desintegrou-se. Não existe mais. Eu estava 100% errado em minha compreensão de Deus. Agora vamos ao capítulo 30, verso 6. E o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus de todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Isso é muito poderoso. Muito bem, vamos ver o que está ligado ao ame o Senhor teu Deus. Deus irá mudar o nosso coração. Você entende por que isso é o X da questão? O cerne da questão não são esses problemas aí que o pessoal discute. O cerne da questão é a falta de algo. É a falta de um relacionamento com Deus que vai acabar abrindo o caminho para todos esses outros males, sejam eles pequenos ou grandes. Com certeza. Eu estava ouvindo um sermão de um dos nossos pastores e ele estava dizendo que os 10 mandamentos são parte da aliança e é por isso que eles estavam dentro da Arca da Aliança. E se você pega os 10 mandamentos, as tábuas, e tira da Arca da Aliança, então você só tem os mandamentos, mas daí você não tem o relacionamento, e é legalismo. É aí que você começa a subir no palco da caixa de sabão. Se você retira os mandamentos da questão, Martin, eles ainda são cobertos pela graça? Não. Se você então os remove da arca, eles podem, na verdade, te levar à morte, Exato. não é? Pois neste caso você não está coberto pela graça. E tudo então está ligado. Podemos também modificar os 10 mandamentos para servirem nossos interesses? Não há igrejas Exato. que fizeram isso? Tanto a católica como os protestantes que aceitaram a mudança? Muito bem. Sendo assim, vamos elaborar um pouco mais essa questão. Deus vai mudar seu coração, é a promessa aqui. Ele vai habilitar teu coração a amar a Deus. E por que isso é importante? Para que você viva. É. Se não houver esta combinação, qual é o seu destino? Morrer. A morte. Você morre. É importante compreendermos isso. Sim, é um relacionamento. Eu posso forçar o amor? Não. Posso forçar a obediência aos mandamentos? Você pode forçar, mas isso vai desconectar o relacionamento. E daí não vai funcionar. Pois é. Então, poderia eu legislar os mandamentos? Bem, um dos comentários disse que sim, o Estado tem o dever de legislar mandamentos, como não matarás, por exemplo. Será que o Estado pode legislar a mente? Não. Se eu odeio meu irmão, eu já cometi assassinato. Então, o Estado possui um escopo muito limitado que é capaz de legislar. Há certas questões que ele não pode legislar. O que não quer dizer que ele não pode legislar nada. Se ele legislar, por exemplo, a nova lei do aborto e outras questões,
Isso não quer dizer que eu sou contra a legislação. Eu sou contra o pecado. Exato. E tudo está culminando para um cumprimento das profecias. Temos que falar sobre isso. Temos que saber o que quer dizer amar o Senhor teu Deus. O amor é uma palavra muito complicada. E, além disso, temos que amá-lo de todo o coração. E se não amarmos, morreremos. Salmo 97, verso 10. Vocês que amem o Senhor, odeiem o mal. Alguma coisa acontece na mente que, quando você ama a Deus, automaticamente se passa a odiar o mal. Aham. Todo o mal. Todo o mal. Qualquer tipo de mal. Até mesmo um olhar pode ser mal. Pode ser que antes você não percebesse, mas a maneira de uma pessoa, o modo como ela olha, vai denunciar. Seria este um olhar de alguém que aceitou a justificação de Jesus? Ou seria este um olhar sombrio? Muito bem. Ele preserva a alma de seus santos. Ele os liberta da mão do perverso. É uma linda promessa. Se você ama o Senhor, você então odeia o mal. Martin, se você, em qualquer nível, vai contra o mal, você sofrerá a pressão da maioria. É. As crianças na escola, por exemplo, elas não são constantemente bombardeadas com pressão de grupo. Quando estão usando drogas, elas não são pressionadas. Veja, ninguém gosta de pecar sozinho. Isso é muito verdade, é verdade. No que se refere a perversões, Você tem que ter um companheiro. você tem que ter um companheiro. Há competição para ver quem é mais perverso. Mas, se você ama Deus, você vai odiar o mal. E Ele vai preservar a tua alma. E Ele vai libertá-lo das mãos do perverso. Ele vai libertá-lo, mas não quer dizer que você não sofrerá pressão. Provérbios 8, verso 13. O temor do Senhor é odiar o mal. Ah, seria isto por acaso um sinônimo? Veja, o temor do Senhor é odiar o mal. O amor ao Senhor te faz odiar o mal. Exato. Mas o que é temer o Senhor? O respeito à autoridade dele. Respeito. Respeito a Deus. Quando você respeita Deus, você odeia o mal. Você odeia o orgulho. Odeia a arrogância. Odeia qualquer tipo de mal. Odeia as bocas mentirosas. Porque Deus odeia. O mal se torna abominável a você. Tudo isso, todo o mal. E algumas pessoas creem que se você vive em um ambiente mau, você deve isolar-se desse mal. Mas Enoque caminhou entre o mal. Ainda assim, ele não foi contaminado pelo mal. Isto porque o mal tornou-se abominável a Enoque. Este é o ponto a que devemos chegar. Agora, de novo, nós não vamos aqui identificar cada forma de mal e nem torná-los o nosso foco, pois este é o cerne da questão. Esta é a questão-chave. Pois o primeiro mandamento, amar a Deus, tem sido negligenciado. Vamos então ver o que Jesus disse. Mateus 22, verso 37. E Jesus disse a ele: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente. Isso é Deuteronômio. Exato. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus e o seu próximo resume a lei de Deus. Exato. É isso que diz aí. Mas ele diz que o principal e maior mandamento é amar a Deus.
E ele diz que o segundo mandamento é semelhante a esse. Ainda assim, é o O segundo. segundo. Porque não se pode fazer o segundo sem o primeiro. Exato. Não é o verdadeiro. A definição do amor se perde se você não fizer o primeiro. Você precisa ter o primeiro, pois é Deus quem o habilita a amar o seu próximo. Os 10 mandamentos eram 2 tábuas de pedra. O amor a Deus estava resumido ali na primeira tábua. Será que estes mandamentos estão sob ataque Com hoje? certeza. Nós já tivemos palestras após palestras sobre isso. Será então que a autoridade de Deus está sendo marginalizada no mundo hoje? E este é um grande problema, pois marginalizar a autoridade de Deus é dar ouvidos à serpente. Não foi a serpente que questionou o que Deus disse? A serpente disse: não, não vai ser do jeito que Deus disse, vai ser de outro jeito. Sendo assim, acreditar na serpente leva à miséria que vemos hoje. Ouvir a serpente não leva à promiscuidade, Sim. e esta não nos leva ao aborto? Aham. Exato. Você pode traçar todos esses pecados. Todo o pecado se origina neste aí. Por favor, entendam o que estamos dizendo aqui, ok? Esta é a razão pela qual nos concentramos nas 3 mensagens angélicas. Veja, nós já falamos bastante sobre o sábado É. aqui. E algumas pessoas dizem: como vocês ousam dizer que ir à igreja no domingo ao invés do sábado é remotamente comparável aos males do aborto e da pedofilia? Bem, nós veremos por quê. Exato. Eu não vou falar antes da hora. Não vamos nos adiantar muito aqui. Mas muito bem, nestes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. E Jesus vai ainda mais adiante. Em Mateus 10:37 ele diz: aquele que ama mais o seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais a seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esta não seria a afirmação mais egoísta que alguém poderia pronunciar, Martin? Se você não me amar mais do que a sua mulher ou filho, você está condenado. Mas e se invertermos isso? Só inverter. Vamos inverter. Se você não me amar mais do que a seu pai ou mãe, eventualmente você vai acabar descendo a ladeira do pecado. E se você inverter, dá pra dizer: se você me amar, você vai amar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. E você será capaz de amá-los, não importa o que eles sussurrem em seus ouvidos. Não é? Exato. Mas você será capaz de discernir o que é certo e o que é errado, pois Deus o capacitará a isso. Por isso é imperativo colocarmos Deus em primeiro lugar. É justamente para que você ame seu pai, justamente para que você ame sua mãe, para que você ame o seu filho, para que ame sua filha, até mesmo se eles se desviarem. Exato. O verdadeiro significado do amor vai vir à tona se você fizer a primeira parte e amar a Deus. Você pode interpretar isso chegando à conclusão de que Deus é o ser mais egoísta do universo. Ou, se você estudar a fundo, irá concluir ou poderá chegar à conclusão de que se você não colocar Deus em primeiro lugar, você estará condenado a ter que lidar com as consequências ruins. João 14,15: se me amais, guardais os meus mandamentos? E se alguém disser que o conhece e não guarda os seus mandamentos, este é um mentiroso e a verdade não está nele. Já mostramos isso aqui várias vezes. E é assim que o engano do pecado acontece. Se você não ama a Deus, não se pode guardar os mandamentos. Você pode até ter regras, mas não conseguirá segui-las. Pois se você ama a Deus, até mesmo a sua mente Sim. estará protegida. Exato, porque pode ter regras que dizem não matarás, mas na sua mente, mesmo assim, você pode fazer ainda. Sim? Bem, nós não vamos nos aprofundar em nada
pois não queremos entrar numa discussão aqui. Mas pegue qualquer atividade, qualquer uma, que nos desvie do plano original de Deus. Qualquer coisa que nos desvie do propósito dele, que nos desvie do propósito original dele. E ao tentarmos nos justificar dizendo que nascemos desta maneira, ou que não posso mudar a maneira como penso, isso é muito problemático. Mas, se você colocar Deus em primeiro lugar, então todas as coisas podem entrar em harmonia com os princípios dele. Isso é uma declaração muito importante. Se você fizer isso, então vai voltar à harmonia. Vamos ainda mais adiante. Por que é que Deus possui o direito de nos dizer estas coisas? Vejamos. Eu coloquei aqui como título a alegação do Senhor. Isaías 45:18. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus. O próprio Deus formou a terra e a fez. Aliás, isto não faz parte da primeira mensagem angélica? Sim, Sim, faz. Adorai aquele que que criou. fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou em vão. Ele a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Esta é uma afirmação É poderosíssima. mesmo, e antes você fez a pergunta: por que seria o sábado mais importante do que o aborto? A gente já vai chegar ali. Não dê spoiler, Martin. Ok, desculpa. Você está muito impaciente hoje, amigão. Eu vou me controlar. Vamos nos segurar, vamos puxar as rédeas aí. Mas o que é importante aqui é que ele é o Deus Criador. Ele é o Criador. E, Martin, quando eu vejo essa questão da criação, eu acabo me lembrando do Klaus Schwab, pois ele diz que somos maiores do que Deus, já que hoje podemos criar vida, não apenas vida orgânica, mas vida eletrônica. A inteligência artificial seria ainda maior que Deus. Sabe, chega a me dar náuseas pensar o quão patético é isso. Que apenas o próprio Deus é capaz de fazê-la. E quando falamos a respeito da inteligência artificial e essas coisas, eles estão utilizando coisas que já existem. Ora, não foi o próprio Deus quem organizou as forças da natureza? Ele está rindo dessas afirmações patéticas. Mas vou parar por aí, senão vou estar trocando meu foco, não é? E vou acabar ficando bravo. Viu só? Que bom que você não subiu no seu palanque de caixa de sabão, porque senão você nunca teria parado de falar de evolucionismo. Pois é, eu e estaria criacionismo. preso à questão do criacionismo para sempre. Mas veja, essa é uma questão digna. Pois é, Eu não sou contra Não. este assunto. mas tem que englobar toda a verdade. E não é que as pessoas não te tentaram te manter nessa sua caixa de sabão aí. Sim, muitas pessoas gostariam que eu ficasse só nesse assunto. Me disseram para não focar nas 3 mensagens angélicas. Mas muito bem, por que ele criou? Ele não a criou em vão? Ele a formou para ser habitada? Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Criador. Eu criei este mundo. Eu não criei este planeta a troco de nada, mas para ser habitado? E por Por quem? você e por mim. Muito bem. E o que Deus quer com isso? Ele quer relacionamento. Exato. Relacionar-se conosco. Mas nos termos de quem? Nos termos dele. Nos termos dele. E por quê? Ele teria o direito de exigir assim? Ele não só tem o direito, mas ele sabe o que é melhor. Exatamente. Então Deus sabe o que está pedindo. Se você olhar para a natureza e ver a sua beleza, e analisar todas as interações que há na natureza, veja a codependência que existe. Veja toda a finesse e beleza e detalhes da natureza. O que tudo isso lhe diz a respeito de Deus? Ele sabe o que é melhor. Exato. Então ele criou a terra para ser habitada. Então, como sendo o Criador, ele estabeleceu as regras sobre como este mundo deve funcionar. Se você não gosta das regras, não quer assim, você é livre para sair. É livre.
E daí você tem que lidar com as consequências. que é A morte. a morte. Jeremias 31, verso 3. O Senhor apareceu a mim dizendo: Eis que eu te amei com o amor eterno. Com terno amor eu o atraí. Portanto, Deus não simplesmente ordena que o amemos, mas Ele mesmo nos ama. E que ele vai estabelecer que você deve amá-lo. Se trata de um relacionamento de duas vias. Ele então nos criou por uma razão, criou a terra para ser habitada, não como um playground, mas para um relacionamento. E este relacionamento é o amor. Temos que definir isto. Agora, a vida eterna, portanto, é condicional. Deuteronômio 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Ou seja, o que Deus diz? Eu criei a terra. Eu criei todas as coisas. Eu criei você. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu te amo. Porém, há certas coisas que você deve fazer a fim de se qualificar para a vida eterna neste planeta. Para que esse relacionamento funcione. E se você não quer assim, você pode voltar a ser o que era antes, ou seja, nada. É assim que funciona. Aceite ou rejeite. Agora, Deus poderia ser um monstro e você poderia deixá-lo. Por outro lado, Deus pode ser o ser mais magnificente e maravilhoso, o mais amável, compassivo de todo o universo. Sua alegria seria incomensurável se o aceitasse. Por que rejeitá-lo então? É só se você ouvir um adversário mentiroso. Mas como reconhecer essa afirmação do Senhor? Ele fez esta afirmação e disse: Veja, as coisas funcionam assim. Eu criei você. Eu te dei um belo lar. Eu quero me relacionar com você. Nosso relacionamento deve ser baseado em confiança, respeito e amor. Estas são as regras. Certo? Vamos lá. Reconhecendo a reivindicação do Senhor. Isaías 56, verso 6. Ele está aqui falando com a nação judaica. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem os seus servos, todos os que guardem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Isso é fascinante. Então, todo mundo deve conhecer esse Deus. Eles devem unirem-se a Deus e, ao fazerem isso, devem amar o nome do Senhor. Mas veja, antes disso é necessário amar o Senhor. Agora devemos amar o nome dele, ou seja, o caráter dele. Precisamos então estudar o caráter do Senhor, para então decidirmos que queremos isso. Precisamos amar o caráter do Senhor. E então deveremos querer ser seus servos. E Jesus disse: Não vos chamamos mais de servos, mas de irmãos e irmãs? Não é incrível? Incrível. Agora, continuando. Ora, veja só, Martin. Por que ele menciona o sábado de novo? Porque essa é a marca do relacionamento dele. Isso mesmo. Todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. A aliança é um documento legal. É um documento que atesta que duas partes concordam em fazer algo. Não é isso mesmo? E Deus deixou bem claro: eu sou o seu Criador. Aqui estão as regras. É assim que você vai viver, nós teremos um relacionamento, mas se você não quiser, você não precisa fazer. Você escolhe. Estas são as condições de permanecer na aliança. Aqui estão as condições caso você queira se excluir da aliança, você escolhe. Isso é injusto da parte dele? Não. Não, claro que não. É o direito dele. É o direito dele. Ele que estabeleceu e
E em todo o tempo, foi ele que iniciou isso. Muito bem, agora por que o sábado? O que tem a ver o sábado, Martin, com a sua decisão de entrar em um relacionamento de amor com Deus? Posso responder? Ora, claro que sim. É um reconhecimento de que é com ele que você deseja ter um relacionamento. Ou seja, ele fez do sábado um sinal. Exato. Isso está lá em Ezequiel, para mostrar que sou eu, o Senhor, quem o santifica. Ou seja, eu sou o Senhor que transforma sua mente para que você odeie o Exato. mal. E ao você guardar o sábado, eu vou estabelecer isso. E o sábado é o sinal de que você aceitou a autoridade de Deus. Pois acabamos de ler que ele criou os céus, a terra, as fontes das águas. Isso não está na primeira mensagem? Não está no mandamento do sábado? Sim. Ahá! Podemos então separar o mandamento do sábado da primeira mensagem angélica? Não. Sabe de uma coisa? Você não pode não guardar o sábado se você amar a Deus. Muito bem. Se você está guardando o sábado, seria esta uma questão de se é a quarta, a quinta, a sexta, o domingo? Não. Pois foi Deus quem estabeleceu que o sétimo dia é o sábado. Se você aceitar isto, você está dizendo que a autoridade de Deus é superior à sua. Eu aceitarei. Mas aí a serpente te diz: eu mudei para o domingo. Guarde o meu dia e eu o santificarei. Eu vou te dar cerimônias, sacramentos. E fique tranquilo, eu vou te dar a vida eterna. O que devo responder? Não, obrigado. Sai fora daqui, pois o seu mandamento é contrário ao mandamento do meu Deus. Você está me propondo para seguir a sua autoridade ao guardar o primeiro dia da semana, enquanto Deus me diz para aceitar a autoridade dele ao guardar o sétimo dia da semana. Desculpe, mas eu vou aceitar a autoridade de Deus. Vou guardar o sábado. Não é uma ciência complexa. Lembre-se, é o Senhor quem nos santifica. E ele nos diz que, se aceitarmos esta condição e aceitar o caráter dele, ao guardarmos o sábado como um sinal externo de que de fato fizemos isso, então ele nos ensinará a odiar o pecado. Exato. Se você está guardando o sábado para ser salvo, você não entendeu a questão. E talvez eu deva esclarecer para caso alguém tenha me entendido mal agora. Quando eu disse que é impossível amar a Deus sem guardar o sábado, tem que ser na sequência correta. Se você quiser guardar o sábado para ser salvo, isso não vai dar certo. O relacionamento vem em primeiro lugar, mas e as pessoas que não sabem disso? Nós já falamos disso muitas vezes. Deus releva o tempo de ignorância. Mas a questão é essa. Não podemos ignorar o sábado, pois é o sinal da autoridade dele. É o sinal entre Deus e os filhos de Israel para sempre. Para também o estrangeiro que se une a esta aliança. Isaías 56, verso 7. Também os levarei ao meu santo monte. Ele está falando sobre eu e você, Martin. Ele nos levará ao seu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros, aos que já se ajuntaram. Ou seja, isso é universal, é aplicável a toda a humanidade. Não importa de onde você venha. O sábado é uma questão de autoridade. Também precisamos esclarecer o que é o amor. Já que as pessoas por aí não têm um conceito correto Eu acho do que amor. Hollywood fez um ótimo trabalho. Hollywood está ensinando muito bem o que não é o amor. Eles nos estão levando ao pecado. Na verdade, o destino de Hollywood é ter uma pedra de moinho amarrada ao seu pescoço e arremessada ao oceano. O pecado é algo terrivelmente mau.
Mas o que é o amor? Pedro teve que aprender o que é o amor. Você me ama mais do que a estes? Jesus perguntou depois dele tê-lo negado 3 vezes. Eu nunca o negarei, Senhor. Eu o acompanharei até os confins da terra. E então Jesus disse a Pedro, você me ama? Ágape? E Pedro respondeu, o Senhor sabe que eu fileo o Senhor. Pedro, você ágape a mim mais do que a estes? Mestre, tu sabes que eu fileo ao Senhor. E pela 3ª vez, Pedro, você me ágape? E Pedro ficou muito triste, pois o Senhor tinha se retraído, pois Pedro havia demonstrado que não era capaz de amar abnegadamente. Os gregos não consideravam o ágape como a maior forma do amor. Para eles, o eros era a maior forma do amor. E a Bíblia não menciona isso uma vez. Esse amor não está na Bíblia. Este é o amor apaixonado entre um homem e uma mulher. Hoje em dia eles diriam diferente, mas eu não vou me aprofundar nisso. Mas a questão é que Pedro reconheceu que não possuía este amor. Ele nunca soube o que era este amor, até que o amor que ele tinha falhou. Pedro falhou porque ele não tinha aquele outro amor. Mas ele teve que chegar a esse amor. Sim, é por isso que mais tarde, ao lermos a respeito da experiência de Pedro, ele faz menção da sua escada. A escada que temos que galgar. Temos que adicionar à nossa fé a virtude. E após dar uma longa lista, ele conclui com o amor ágape. Ou seja, ele sabe para onde devemos ir. E isto é algo tão divino que não podemos atingir. Somente Deus pode conceder-nos esse amor. E como ele mencionou nos versos anteriores, ele é que realiza essa obra dentro de você. Muito bem. O que é o amor, Martin? Vamos ler algumas coisas no espírito de profecia. O amor de Cristo não é um sentimento inquieto, mas um princípio vivo, que deve ser manifesto como um poder que habita o coração. Se o caráter e comportamento do pastor é uma exemplificação da verdade que ele advoga, o Senhor colocará o selo de sua aprovação na obra. O pastor e o rebanho se tornarão um, unidos pela sua esperança comum em Cristo. O amor, então, Martin, não é um sentimento inquieto, mas um princípio. E uma vez que este princípio seja aplicado, haverá unidade. Temos unidade hoje? Não. Você é tão duro? Me desculpe, o que há mas... com você? Não, porque Não temos se houvesse unidade, a obra seria feita. A obra seria concluída. Nós pararíamos de nos atrapalhar. Nós estaríamos juntos na muralha, com uma espada na mão e um instrumento na outra, e estaríamos construindo o muro juntos. Há um buraco no Exato, muro. desça da caixa de sabão, suba na escada e suba o muro. Vá para o muro. Há um grande princípio aqui. O amor supremo por Deus e amor abnegado um pelos outros, este é o melhor presente que nosso Pai Celestial pode nos conceder. Este amor não é um impulso, mas um princípio divino, um poder permanente. O coração não consagrado não pode originar ou produzi-lo. Apenas no coração em que Jesus reina ele é encontrado. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio governante da ação. Ele modifica o caráter, governa os impulsos e controla as paixões. E enobrece as afeições. Este amor, estimado na alma, adoça a vida e joga uma luz de influência sobre todos. Será que a nossa igreja emana este amor? Ainda não.
Vamos continuar. O verdadeiro amor é um alto e santo princípio, totalmente diferente em caráter daquele amor que é despertado pelo impulso e que morre de repente quando severamente testado. O amor é uma planta de crescimento celestial e deve ser nutrido. Corações afeiçoados, verdadeiros, palavras de amor produzirão famílias felizes e exercerão uma influência elevada sobre todos os que entram nessa atmosfera de influência. Se nós nos concentrarmos nisso, Aham. Martin, haveria uma mudança enorme. Eu amo essa palavra, elevada influência. Isso vai te tirar dessa besteira e vai te elevar. Se continuarmos atrapalhando uns aos outros, como chegaremos neste amor? Não dá. A confiança e relacionamento que temos em Deus, o respeito que temos por Ele, o respeito pela sua divindade, pela sua capacidade de Deus Criador, o respeito pelas suas regras de vida, que são tão lógicas. Esta é a questão principal. A primeira mensagem Exato. angélica diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois a hora do juízo chegou. E já está em processo. E a segunda mensagem angélica diz: Babilônia caiu. E por quê? Porque a Babilônia fez suas próprias Porque regras. eles não fizeram. Ela não segue as regras de Deus. Ela tirou os mandamentos de Deus da arca. Não tem mais a proteção da graça. Ora, se jogaram fora os mandamentos de Deus, para que serve a graça? Para que serve Jesus? Isso é ridículo. Se você coloca Deus de lado, você vai terminar com uma situação terrível neste mundo, que todos nós lamentaremos em todos os níveis. Seja em relação à questão do aborto, seja em relação à questão da pedofilia, seja em relação à questão do racismo, seja em relação à questão do gênero, seja também a questão do abuso do outro sexo, seja homem abusando de mulher, ou a mulher abusando do homem, ou desrespeito ao corpo humano. Todas essas questões. E mesmo se for a questão de mostrar às pessoas que estão na liderança, Sim. Agora, isto significa que nunca devemos falar Não. dos pecados? É claro que devemos. Mas ao negligenciarmos a causa dos problemas, nós sempre teremos os problemas. Vamos lá. Verdadeiro amor versus paixão. A gente podia dizer verdadeiro amor versus é Hollywood, mesmo, não? bem colocado. O amor não é irracional. Ele não é cego. Ele é puro e santo. Vou acrescentar algo aí, que é muito bíblico, aliás. O amor cobre uma multidão de pecados. Se eu me concentrasse nas transgressões de todos ao meu redor, eu seria o sujeito mais farisaico, dominador que já existiu na face da terra. Mas se eu tiver o amor de Deus, então eu teria compaixão dos outros, mas sem justificar os erros. Não. Não. Você se lembra quando Deus disse a Moisés: eu passarei a minha glória diante de você? E ele diz que Deus é gracioso e todas aquelas coisas maravilhosas, mas que ainda assim não desculpa o culpado. Não podemos separar a justiça da misericórdia. Mas a questão é que eu teria compaixão. E às vezes Deus permite situações em nossas vidas para que não digamos que somos melhores do que outros, pois provavelmente já fizemos pior do que os outros. Eu sempre uso aquele exemplo de alguém que entrou na igreja durante uma palestra minha com anéis por todas as partes de seu corpo, tatuagens de cima a baixo. Eu pensei, o que esta pessoa está fazendo aqui? Bem, ela foi à igreja porque estava pedindo ajuda.
não é? Certa vez alguém veio a mim e disse: quer dizer que você vai me condenar porque meu corpo está coberto de tatuagens? Eu respondi: veja, algumas pessoas levam cicatrizes interiores e outros externas. Então, como é que nós tratamos as pessoas? Como interagimos uns com os outros? Será que devemos pegar um megafone e acusar as pessoas de mentirosas porque elas não enxergam as coisas como eu enxergo? Ou porque eles não expressam suas opiniões de maneira tão alta como você faz? Pois é. Digamos, Martin, que eu deva lidar com uma pessoa que fez um aborto. Qual seria a minha atitude para com aquela pessoa? Como eu lidaria com ela? Antes de mais nada, você deve se perguntar: o que Deus faria? Exato, porque se você se colocar nesse cenário, essa pessoa entra na igreja e você está em cima do seu palanque de caixa de sabão, todo o tempo gritando quão errado aquilo é. Como que você vai ajudar essa pessoa? Pois é. Eu conheço alguém em minha família que abandonou completamente a sociedade por toda a vida dela. Pois quando ela era jovem, isso aconteceu há muitos anos atrás, então a questão repercutia muito mais do que hoje. Ela fez um aborto porque ela tinha muito medo do que os seus pais iriam dizer caso eles descobrissem que ela teve relações antes de se casar. E durante o aborto, ela descobriu que eram gêmeos. E ela nunca se perdoou. Ela nunca se perdoou. E ela morreu assim. Agora, se nós tivéssemos o amor de Deus, poderíamos ter trabalhado isso. Se aquela pessoa pudesse olhar para Deus e aceitar o amor de Deus e o perdão de Deus, então ela poderia ter lidado com a situação. Algumas pessoas continuam carregando seus pecados apesar de os terem confessado. É como ficar desenterrando uma coisa que já foi enterrada, sempre lamentando o fato de que aquilo já foi enterrado. Veja, uma vez que você já confessou seus pecados e os abandonou, esqueça-os. Não tome de volta de Deus. Pois é, simplesmente esqueça-os. Deus já esqueceu. Não dê o prazer a Satanás de desconfiar de Deus quanto ao seu perdão. Mas não vamos mudar muito de assunto. Vamos voltar à questão. O amor não é irracional, ele não é cego, ele é puro e santo. Mas a paixão do coração natural é algo completamente diferente. Enquanto o amor puro considera Deus em todos os seus planos e estará em perfeita harmonia com o Espírito de Deus, a paixão é obstinada, precipitada, irracional, rebelde a qualquer restrição, tornando o objeto de sua escolha um ídolo. Mas em todo aquele que possui o verdadeiro amor, a graça de Deus será revelada. Modéstia, simplicidade, sinceridade, moralidade e religião caracterizarão cada passo em direção a uma aliança num casamento. Aqueles que são assim controlados não se tornarão tão absortos no relacionamento com o outro a ponto de perderem o interesse em uma reunião de oração ou culto religioso. Seu fervor pela verdade não morrerá a ponto de negligenciar as oportunidades e privilégios graciosamente dados por Deus. Martin, aqueles que amam a Deus verdadeiramente amarão seus irmãos, apesar de suas falhas. Deus não te ama apesar das suas falhas? Ah, eu esqueci, você não tem falhas. Não. Ou será que você tem falhas? Não. Talvez algumas, não? Ah, sim. Na sua casa não tem alguém que te lembra constantemente delas? Sim. Eu acho que Deus nos deu graciosamente pessoas que nos lembram de nossas falhas. E é tão fácil começar a focar nos defeitos das outras pessoas que você não vê os próprios. É importante sabermos das nossas falhas para que possamos ter compaixão das falhas dos outros.
E sabe, pode ser que você tenha superado alguma, mas ainda assim luta com outra. E pode ser que outra pessoa seja o reverso. E ainda assim podemos condenar essa pessoa. Não deve ser Nós não assim. podemos Nós fazer precisamos ter compaixão constantemente. Há aquele tipo de amor que não tem fundamento melhor do que meramente a gratificação sensual será teimoso, cego e incontrolável. Não é o que vemos no mundo? É. E isso porque eles negligenciaram o amor de Deus. O primeiro mandamento, essa é a essência. Honra, verdade e cada nobre e elevado poder da mente são levados à escravidão da paixão. O homem que é preso às correntes da paixão é frequentemente surdo à voz da razão e consciência. Nenhum argumento pode fazê-lo enxergar a tolice de seu curso. Por acaso a sociedade não está fazendo desculpas para o pecado? E uma vez que ela chegou a este ponto, ela não irá adiante para legislar isso? Sim. Para onde estamos rumando, Martin? Lembre-se, 3 mensagens angélicas. Adore a Deus, teme a Deus, respeite-o. Pois Ele é o Criador, há um juízo chegando. Não vá pelo caminho de Babilônia. Não vá pelo caminho de Babilônia, pois a Babilônia gosta do pecado. Ela irá redefini-lo. A Babilônia te diz que estar separado de Deus é pecado, mas a verdade é que é o pecado que te separa de Deus. Não caia nos enganos da Babilônia. Ela caiu. Ela está aí, despejando falsas doutrinas. Não aceite a marca da besta. A marca da besta é o oposto à marca de Deus, o selo de Deus, E já se encontra na primeira mensagem angélica. que está lá na mensagem do primeiro anjo, que é o mandamento do sábado. Este é o selo. Eu sou o Senhor teu Deus, por isso te ordeno santificar o 7º dia. Este é o selo de Deus. E a marca da besta é justamente o contrário disso. É a guarda do domingo. Pois a besta diz, não vá a Deus em busca de salvação. Eu te darei a salvação do meu jeito. Essa é a escolha. E se você já não faz uma boa escolha aí, então todo o resto Não vale nada. não vale nada. O verdadeiro amor não é uma paixão impetuosa, forte e inflamada. Pelo contrário, o verdadeiro amor é calmo, profundo em sua natureza. Ele olha além do meramente externo e é atraído somente pelas qualidades. Ele é sábio e judicioso, e sua devoção é real e duradoura. O amor, quando levantado acima do reino da paixão e do impulso, torna-se espiritualizado e é revelado em palavras e atos. Um cristão deve ter uma ternura santificada, no qual não haja impaciência ou inquietação. As maneiras rudes e ásperas precisam ser amaciadas pela graça de Cristo. Como têm sido as conversas políticas recentemente? Por acaso elas estão sendo rudes e ásperas? Inquietas? Impacientes? Eu acho que a maioria da humanidade se tornou assim. Onde então está a raiz do problema? O amor a Deus. Amor a Deus. O sentimentalismo deve ser rejeitado como a lepra. A imaginação e o sentimentalismo doente de amor devem ser rechaçados como a lepra. Martin, somente nessa frase já vai pro lixo todos os filmes de Hollywood. Muitos dos moços e moças de nosso tempo carecem de virtude. Portanto, grande cautela é necessária. Aqueles que preservaram o caráter virtuoso, apesar de estarem faltosos em outras qualidades desejáveis, podem possuir real valor moral. E não teremos essas virtudes enquanto não colocarmos Deus em primeiro lugar. Este é o maior e primeiro mandamento. Ele é a essência das 3 mensagens angélicas. E é por isso também porque quando você prega os mandamentos, você não tem como remover, não tem como separar do amor de Deus, porque é o caráter dele. E é por isso que quando você entende isso, como que as pessoas podem te dizer você tem que pregar o amor de Deus e não o legalismo? É totalmente distorcido. Vamos agora à segunda tábua dos 10 mandamentos. Lembre-se, é semelhante à primeira.
Agora veremos as reivindicações do segundo grande mandamento. Levítico 19:7. Não odiarás o seu irmão em seu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Isso não parece quase uma contradição? Veja, não podemos odiar nosso irmão. Ainda assim, devemos dizer a ele o que é certo e errado, no caso dele estar fazendo algo errado. Mas não podemos odiá-lo. 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Como pode Deus dizer tal coisa? É porque as pessoas rejeitam o primeiro mandamento que se tornam inaptas para o segundo. E negligenciar o primeiro leva à morte. Leva à morte. E o único que pode mudar a sua mente É Deus. e te dar esta compaixão é o próprio Deus. 1 João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Seria possível, Martin, amar o seu irmão e ainda assim não gostar dele? Sim. Sim! É perfeitamente possível não gostar de alguém. Agora, Martin, por que é que não gostamos de certas pessoas? O que é que faz não gostarmos delas? É a maneira como elas agem. Agora, aquilo que elas fazem vem da onde? Do que eles acreditam? Muito bem. Então, se você encontra alguém de quem não gosta, isso deveria incentivá-lo a amá-la ainda mais. Pois ninguém tem maior amor do que aquele que deu a sua vida enquanto nós ainda éramos pecadores. Então, o fato de você não gostar da pessoa deveria instigar em você sentimentos de amor. Veja, Deus nos deu famílias, deu filhos. E é realmente muito fácil não gostar de coisas que seus filhos fazem. E no caso de eles serem bastante teimosos nessas coisas, talvez nem mesmo gostar mais dos filhos. Mas isto anula o amor? Não. Não, não anula, não remove. 1 João 4:21. E dele temos este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. É uma coisa óbvia. E o exemplo disso, no qual penso de novo, é Jesus, pendurado lá na cruz e orando. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Muito bem, agora que nós lemos todos estes versos, assim como você disse, eles não sabem o que fazem, vamos voltar ao primeiro. Tu não odiarás o teu irmão em teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Você pode dizer o que é errado, o que eles estão fazendo de errado. Mas você não pode odiá-lo. Você deve amá-lo. Muito bem. Como então abordar os irmãos da igreja? Martin, está tornando-se um hábito detonar com as pessoas dentro da igreja. E muitas vezes a gente tem vontade de fazer isso mesmo. Mas devemos repreender o impulso, não é mesmo? Vejamos agora uma citação do Espírito de Profecia que fala sobre isso. Você está pronto? Vamos lá. Então vamos lá. Você encontrará muitas perplexidades em sua vida cristã com relação à igreja. O Paulo tinha uma lista bem grande de coisas ruins que aconteceram com ele. Ele foi apedrejado. A lista é gigante. Ele passou por um naufrágio. Ele foi espancado, mordido por cobras. E ele termina a lista de coisas ruins dizendo: ah, e os irmãos? Sabe, em minha própria vida eu também tenho uma longa lista de problemas com irmãos. Houve situações em que meus sentimentos eram pouco gentis, para dizer o mínimo.
assim como meus pensamentos. E foi-me necessário vários momentos de introspecção e orações para me resolver com isso. Eu não estou dizendo Não. que sou perfeito, mas estou trabalhando nisso. Então, especialmente perplexidades que encontraremos na igreja. Agora veja essa frase. Mas não se esforce tanto tentando mudar seus irmãos. Se você vê que eles não se encaixam nos requerimentos da palavra de Deus, não os condene. Se eles provocam, não retalhe. Quando coisas são ditas que te tiram do sério, permaneça calmo e não inquiete a sua alma. Você deve trabalhar pelos que estão em erro com o coração subjugado, amaciado pelo Espírito de Deus, e permita que o Senhor trabalhe por meio de você, seu agente. Coloque seus fardos em Jesus. Você sente que o Senhor precisa agir no caso em que Satanás está lutando para dominar alguma alma? Mas você precisa fazer o que pode em humildade e mansidão e deixar o trabalho difícil e complicado nas mãos de Deus. Siga as direções de sua palavra e deixe o resultado da questão com a sabedoria dele. Tendo feito tudo o que pode para salvar o seu irmão, pare de se preocupar e prossiga calmamente com os seus deveres. Esta questão não é mais tua, é de Deus. Vamos deixar tudo bem claro agora. Nós tomamos uma decisão. Exato. Nós focamos nas 3 mensagens angélicas porque elas trarão todo o resto. Pois Deus tomará conta disso. Sim, eu posso condenar um pecado, mas eu não posso ser áspero com o irmão. Devido à sua impaciência, não corte o nó da dificuldade, tornando assim a questão sem solução. Deixe que Deus desembarace as coisas para você. Ele é sábio o suficiente para administrar as complicações de nossas vidas. Ele tem habilidade e tato. Não podemos sempre ver os seus planos. Devemos aguardar pacientemente o seu desdobrar e não destruí-los. Ele os revelará a nós na hora certa e em sua boa vontade. Busque a unidade. Cultive amor e conformidade em Cristo em todas as coisas. Ele é a fonte da unidade e da força. Se você agir como Deus age com você, a bênção dele virá sobre a igreja. Eu apelo a todos os irmãos que nos assistem. Cada um de nós está lutando essa guerra contra o mal. Mas o objetivo final é colocar Deus em primeiro lugar. É sobre isso que se trata as 3 mensagens angélicas. Dê glória a Deus. Ele é o Criador. Ele te deu um sinal. Não vá atrás de Babilônia. E não busque o falso selo de aprovação. Permaneça com aquilo que Deus disse, e Ele te atrairá a si, conforme você desejar estar unido a Ele. É Ele quem vai mudar a sua mente. Dito tudo isso, vamos terminar este assunto e colocá-lo nas mãos de Deus. Vamos orar. Querido Pai, o pecado está queimando como um incêndio fora de controle. E a única solução é que a humanidade vá a Deus com todas as fibras de seu ser. Precisamos confiar no Senhor, acreditar em Ti, implementar a Sua vontade, nos unirmos a Ti em uma solene aliança. Ajuda-nos a conquistar isto por meio das 3 mensagens angélicas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.